gosta de cozinhar como eu, você vai curtir o próximo projeto da Oficina de Casa. É uma horta de temperos para você ter na bancada da sua cozinha. Não tem coisa melhor do que você estar cozinhando e pegar um tempero fresco e usar no prato. Lá vamos largar a cozinha e vamos para a oficina para acompanhar esse projeto. Aqui estão os materiais que eu vou utilizar no projeto. Vou utilizar aqui algumas madeiras de cedrinho nos devidos tamanhos. Vou utilizar uma furadeira com broca, uma parafusadeira. Se você não tiver uma parafusadeira, você usa uma chave de fenda. Aqui no caso não é uma chave de fenda, é uma chave Phillips, porque eu vou utilizar um parafuso com cabeça Phillips, cola branca para madeira, um adesivo para colar uma cerâmica, esta cerâmica em cima da madeira, um arco de serra com um arame para corte de diversos materiais, uma serra-copo com seu adaptador, uma trena e os vasos propriamente ditos, onde você vai ter os temperos. Bem, para iniciar o projeto, o ponto de partida é a cerâmica que você vai utilizar sobre a madeira. Eu aqui escolhi uma cerâmica de barro, que ela tem 12 por 12. Então, esta madeira foi cortada em função do tamanho da cerâmica que eu tenho. Então eu coloquei aqui 2 fiadas de cerâmica. Então tá aí, eu posiciono as peças sobre a madeira. Ou, no seu caso, você conseguiu uma outra cerâmica, ela tem alguma diferença, não tem 12 centímetros como essa. Então, o processo é espalhar a cerâmica, para primeiro você definir o tamanho da madeira. Aí, cortada a madeira, conseguiu a madeira, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vasos. Um aqui e um aqui. Esse é um projeto referencial. De repente, se você quiser colocar 5 vasos, ótimo, vai aumentar o tamanho da peça. Mas aí você faz dentro da proporção que você desejar. Então tá aqui, eu tô no centro de cada 4 peças eu vou fazer o furo. Então eu vou marcar aonde vai ser o furo da serra-copo, para eu fazer o furo na madeira. Então tá aqui. Posicione muito bem as distâncias, que é como se você já tivesse colado as peças. Para fazer esses furos, você vai precisar calçar a prancha por baixo para dar uma altura suficiente que você não fure a sua bancada. Uma ferramenta que eu esqueci de falar na lista de materiais são sargentos, grampos, sargentos. Porque na hora de fazer o furo com a serra-copo, essa peça tem que estar bem firme na bancada, que aí você se preocupa só em fazer a furação, em segurar a furadeira. Para utilizar essa serra-copo, você precisa utilizar um adaptador, que é onde fixa a serra-copo, onde você adapta ela na furadeira, e aonde você tem a broca guia, que é justamente para você iniciar o furo. Então, esse adaptador, ele se encaixa, ele tem uns pinos que se encaixam aqui. E aí o adaptador fica travado na serra. Na hora que você for realizar o furo, proteja os seus olhos, use uma luva. Sempre muito cuidado com relação à luva, com partes soltas de roupa, quando você estiver utilizando máquinas elétricas. Você precisa ir com calma, porque se você for com tudo, você acaba furando sua bancada. Então, vai devagar no tempo da máquina e controlando a força que você está exercendo na serra-copo. Bom, eu terminei o furo, eu vou soltar para ver o resultado final. Então tá aqui o que eu falei para vocês, bem acabado, começa bem acabado e termina bem acabado. Eu afundei um pouco aqui no sarrafo, no retalho.
Então agora eu passo para o segundo furo. Quando você for iniciar o furo, gire a rotação da máquina ao máximo e aí você inicia o furo, que aí ela vai numa velocidade só. Ela exige, esse tamanho de furo, ele exige bastante firmeza das suas mãos na furadeira, porque ela puxa, ela dá um pouco de tranco, pelo tamanho do buraco. Então você segure, muito bem seguro com as duas mãos. Os 3 furos estão prontos, bem acabados, bem feitos. Então agora eu vou dar continuidade na peça. Agora eu entro com as duas bases aqui para fazer o apoio de mesa. Para fixar esta peça nesta, o que eu vou fazer? Eu vou fixar um sarrafinho aqui. Vou dar 2 sugestões. Primeiro você fixa o sarrafo com 2 sargentos, um de cada lado, e prende deixando aqui, eu não vou alinhar, eu vou jogar ele um pouco para dentro, vou colocar aí uns 1,5 centímetro mais ou menos, 1,5 centímetro para dentro. Então eu encosto aqui eu já marquei a medida que eu preciso, vou riscar porque se fugir eu tenho como voltar, e vou prender com 2 sargentos. É sempre bom você ter na sua oficina pedaços de madeira com uma certa altura. Por exemplo, aqui eu posso servir de apoio nesta altura, um pouco menor. Isso para fazer certas ações é bem legal. Deste lado eu vou usar o nosso Jig 90 graus, que inclusive tem um vídeo no nosso site, um dispositivo que eu ensinei a fazer, que é justamente para prender peças em ângulo reto, ângulo 90 graus. Pronto, a peça está fixada com o jig 90 graus, agora é só furar. Tá aí, está começando a nascer a peça. Se você quiser deixar assim, até pode. Enverniza essa peça. Ela vai ficar com uma cara rústica. Já seria uma opção de acabamento, uma opção de término. Mas agora eu vou continuar a brincadeira. Bem, agora eu vou colar as peças de cerâmica. Eu já posicionei elas aqui no lugar, deixando todas as frestas iguais, né? Eu vou utilizar um adesivo que sela e fixa. Ele cola diversos materiais. Aqui no caso vai colar madeira com cerâmica.
Eu vou utilizar um que é branco, que eu já tinha a embalagem aberta, depois eu vou rejuntar com uma cor cinza, para que fique parecendo o rejuntado de cimento. Então eu vou tirar peça por peça, sem mexer nas outras, para voltar no mesmo lugar. Como eu tenho buraco, de onde vai entrar o vaso, eu vou passar a cola bem aqui nessa beirada, porque depois de seco eu vou cortar essa cerâmica. Então, para que fique bem firme a peça e não quebre. Agora as cerâmicas já estão coladas, ela ficou 24 horas secando, né, curando, então elas estão extremamente firmes e agora eu posso fazer os buracos. Inclusive eu já fiz um dos buracos, né, tá aqui, olha. E agora eu mostro para vocês como eu fiz esse corte da cerâmica. Eu vou utilizar, estou utilizando um arame de carboneto de tungstênio, que corta diversos materiais, inclusive cerâmica. Então, esse arame se adapta num arco de serra normal, então o corte vai ser manual. Isso vai ter que suar um pouquinho, mas é uma condição tranquila de ser feita. Eu tenho que passar o arame pelo buraco, pela fresta da cerâmica e prendê-lo no arco. Então agora já está preso, é só iniciar o corte acompanhando a madeira. O bom desse arame é que você pode movimentar o arco de qualquer lado, porque qualquer lado que você posicionar para cortar, ele vai cortar, não atrapalha em nada. Quando você estiver chegando ao final do corte, começou aqui num dos lados, quando estiver chegando aqui, vai com mais calma, porque senão pode trincar a cerâmica e lascar na frente. Então vai mais tranquilo. Agora eu finalizei aqui os 3 buracos. Essa cerâmica que eu escolhi, ela tem um miolo de cimento, então ela é um pouco mais dura para cortar, mas com aquele arame que eu mostrei, é perfeito o corte. Agora eu vou fazer o rejunte de tudo isso. Eu vou usar a mesma massa que eu usei branca, só que eu vou usar a cinza, que é essa FT101. Ela é uma massa principalmente para rejunte, para junta de dilatação. Aqui no caso é só estético, né? Então eu vou começar a aplicação. Eu estou deixando o bico bem pequeno aqui, o furo bem pequeno. Eu vou começar nas frestas pequenas ao redor, depois eu entro aqui nas frestas maiores.
estou terminando o rejunte e estou fazendo a limpeza final com álcool de limpeza. Ele é perfeito aqui para a situação. Estou achando que ficou muito alto aqui, então eu vou cortar um pedaço dessas duas laterais, que eu acho que vai ficar mais simpático, porque a folhagem já vai estar alta, então vai ficar muito alto. Bom, eu vou usar um verniz para madeira fosco, incolor e fosco. Verniz para madeira. Só para selar a madeira e ela fica protegida e ficar com acabamento. E a peça está pronta. A parte de madeira eu envernizei, a parte de cerâmica eu estou deixando crua, só passei uma lixa para tirar algumas manchas, e ela vai ficar no mesmo acabamento dos vasos, que são também em barro cru. Então essa peça, como eu mencionei antes, pode ser usada ou de mesa, uma peça na sua bancada de trabalho, onde você tem os temperos à mão, ou numa outra situação, pendurando o conjunto na parede. Eu tenho aqui 2 ganchos em L, e aí é simplesmente usando ela como uma peça de parede. Por exemplo, se você tem condição de ter ela na bancada quando você está cozinhando e de repente colocar para fora, para um terraço ou num jardim, para passar a noite, você faz esse intercâmbio. É uma opção interessante. Se você quiser mais detalhes de como pendurar essa peça, assista o nosso filme Como Pendurar numa Estante. Eu mostro exatamente a maneira de pendurá-la. Então esse é o nosso projeto, uma horta de temperos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.